Olá pessoal, mais uma vez aqui com você. Alô, você que está querendo conhecer, crescer, você que tem uma visão diferente, está conosco aqui todas as quintas-feiras falando sobre aconselhamento e a nossa quarta aula. Você já chegou até aqui. Olha, eu sempre digo que o começo é para todos, o meio para alguns, mas o final é só para aqueles que são vencedores. Hoje nós estamos gravando essa aula, porque tivemos aí algumas dificuldades, mas nós não queremos que você perca nada. Eu quero entregar tudo para que você conheça hoje sobre as perguntas poderosas. Olha, a coisa mais importante dentro do aconselhamento é você saber fazer as perguntas certas nas horas certas. Isso vai mudar a característica do teu aconselhamento e da tua vida também, porque é importante que você use essas perguntas com você mesmo. Aqui, nesse livro, Aconselhamento Real, Aconselhamento Pastoral, um modelo focado na necessidade real do aconselhado e não naquilo que ele imagina, aquilo que ele pensa. Na verdade, isso que ele vem trazendo na mente não tem nada a ver. Na aula passada, na aula 3, nós tivemos aí uma aula poderosíssima, uma aula transformadora sobre as doenças da mente. E você conheceu um pouquinho sobre essa psicopatologia, sobre essa visão de entender que as pessoas também adoecem, né? Emocionalmente falando, e aí é importante que nós possamos olhar para essas pessoas com um olhar correto, porque isso vai fazer com que você possa ajudar ou direcionar essa pessoa de uma melhor maneira. Então, preparados? Vamos começar com as perguntas poderosas de hoje. Vamos lá, pessoal. Olha só. E hoje eu quero aí trazer para você, primeira coisa, a importância das perguntas. Quem faz aconselhamento e não sabe perguntar, não vai fazer nunca um bom aconselhamento. Mas quais são os objetivos, então, das perguntas? E o primeiro objetivo que nós podemos pensar é que você quer provocar pensamento. Opa! Todas as perguntas, elas têm que gerar isso. Você tem que provocar nas pessoas pensamento. Então vem comigo. Olha só, quando você entendeu essa proposta de provocar pensamento, então logo você fala para a pessoa e faz ela pensar. Pensamento produz consciência, consciência, mudança. Vou repetir. Pensamento produz consciência e consciência produz mudança. E é isso que você quer provocar no coração das pessoas. Uma mudança de mente, de valores, não é? Então é muito importante que você invista na pergunta certa para mudar o pensamento. Faça a pessoa pensar.
Faça ela refletir sobre aquilo. Muitas vezes ela vai dizer assim, ah, eu não sei. E ela vai querer fugir disso. Nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre essas fugas que eles fazem. Segundo lugar, vamos lá. Vem comigo. Provocar essa condição de entender quais são os valores. Vou colocar aqui, ó, valores. E os valores estão muito relacionados ao contexto que essa pessoa tem. Quais são os valores dela? Não seu como conselheiro, mas que valores ela tem? O que ela tem como verdade? O que ela tem como aquele mito familiar que todo mundo acredita e não sabe por quê? Né? Às vezes uma palavra para você como conselheiro tem um sentido. E para outra pessoa é totalmente diferente. É importante que você saiba dentro do contexto, da realidade que aquela pessoa tem, o que significa aquela palavra, qual é o valor que ela criou, aquela crença, às vezes crença limitante, às vezes crença fortalecedora, que ela criou sobre aquela palavra, sobre aquela situação. Você precisa sempre pensar em 3 áreas que eu tenho falado aqui. Primeira área é a questão da história de vida. Segundo, os valores, o conteúdo e também você precisa pensar sobre o ambiente que ela se desenvolveu. Essas 3 áreas são super importantes. Vou colocar aqui pequenininho para você ver, olha, história de vida, não é? Ó, história de vida, conteúdo e contexto. Então, quando eu falo sobre conteúdo, eu estou falando sobre valores. Quando eu falo sobre contexto, eu estou falando sobre ambiente, de onde ela cresceu, foi num ambiente de violência, foi num ambiente de amor, foi num ambiente de troca, foi num ambiente de roubo. Onde foi que essa pessoa cresceu? Porque isso vai determinar muito da característica dessa pessoa. Mais você quer conhecer os posicionamentos. Então, vou botar aqui, ó, a posição ou posicionamento que essa pessoa tem com relação a um determinado assunto, a uma determinada colocação. Então, as tuas perguntas vão também trazer essa proposta, né? Para que a pessoa traga aquilo que ela tem como posicionamento, como ela se posiciona diante daquilo, não é? Porque os valores, o pensamento vai gerando esses valores mais organizados, ou você vai perceber que a pessoa é totalmente desorganizada, isso é uma realidade. E isso vai gerando um posicionamento. Como é que é a posição dele? Qual é a posição desse casamento? Esse homem dentro do casamento, qual é a realidade dele? Qual é o valor que ele tem? Por que ele age do jeito que age? Ninguém age do jeito que age simplesmente por acaso. Todo mundo tem uma história, tá? Vem comigo aqui, ó. Deixa eu te falar um pouco mais sobre essa questão da história. A história de vida ela é muito importante porque ela forma você. Ela traz os seus valores, né? Ela mostra o que você acredita como verdade. Às vezes você pode falar uma coisa com a boca, só que as suas atitudes, elas mostram, o teu posicionamento mostra algo totalmente diferente. E aí você começa a ter problemas na sua vida, nos seus relacionamentos. E o outro, no caso do casamento, vai também revelar isso, porque você está vivendo com uma outra pessoa diferente de você, totalmente diferente. Vem de pais diferentes, vem de valores diferentes, não é? Vem de um ambiente também diferente. E é importante que você, então, entenda isso. Eu sempre gosto de pensar, quando vou atender casal, pare de olhar o outro com seus olhos. Né? O marido precisa olhar com os olhos da esposa e a esposa olhar o marido com os olhos do marido, porque são os valores deles. Eles fazem aquilo porque tem uma história atrás disso, é porque aquilo ali é importante para eles. Vem comigo, vamos lá, pessoal. Terceira coisa, você precisa orientar relacionado ao contexto. Você precisa conhecer um pouco mais essa proposta de contexto, como eu falei ali. E o que seria essa ideia do contexto? É onde essa pessoa foi formada, onde ela cresceu, não é? Então tá aqui, ó, a ideia do contexto, não é? Valores, contexto, isso é muito importante. Então, esse contexto também você precisa avaliar o contexto onde ele está inserido agora. O que ela está vivendo agora? Qual é a realidade de vida? Em que lugar ela está? O que eles têm como verdade dentro daquele contexto? Tá bom? Porque às vezes você vai atender uma pessoa de classe alta, ela está num contexto totalmente diferente. Ou mesmo o contrário disso, numa classe muito baixa. Você precisa entender, não é? Qual é a realidade. Como é que de repente você vai atender alguém de uma outra igreja diferente da sua, com valores diferentes. Você precisa entender o contexto que ela está e respeitar esse contexto. E trabalhar a partir desse contexto. Então é importante que você estude, que você conheça esse contexto. E mais um objetivo é conhecer a situação problema. Então qual é o problema, né? Vamos colocar aqui embaixo, problema. Qual é o problema? Vem comigo aqui, ó. O problema, olha, vai determinar a queixa da pessoa, o que ela quer.
Qual é realmente o problema? Como ela vê esse problema? Porque às vezes a pessoa vê totalmente diferente de você esse problema. E ela vai agir conforme ela está vendo. Ou às vezes ela pega e ela, como, vou pegar aqui ó, o meu livro, né? Ela pega e olha, coloca no rosto dela o problema e ela não consegue ver mais nada a não ser o problema. E você precisa olhar um pouco de longe, ampliar essa visão para que ela veja outras possibilidades e saia dessa situação. Ok? Então vamos à frente aí? Vamos comigo? Vamos lá, pessoal. Agora o próximo slide aí vai trazer para nós essa visão das perguntas poderosas. Perguntas poderosas. Então eu quero dar aqui alguns exemplos. Vamos lá? Exemplos dessas perguntas para te ajudar, para que você entenda. Olha só. O que trouxe você até aqui? O que trouxe você até aqui? Não é? De que nível faz parte esse problema? Pensa aí. São perguntas que você vai estar usando, né? Tem um slide aí antes um pouquinho que você vai ver quais são os tipos de perguntas, não é? E esses tipos de perguntas vão te ajudar a entender esse propósito. Então pode voltar um slide para mim aí que você vai entender um pouco melhor. Vamos estar discorrendo sobre essas perguntas. Que tipo de perguntas nós temos? Então, primeiro, olha lá, a primeira pergunta, o tipo de pergunta é a pergunta linear, ou lineares, tá bom? A pergunta linear tem um caráter investigativo. Então, quem fez isso? Onde? Quando? São perguntas mais objetivas, mais fechadas. São respostas mais objetivas. Porque às vezes você não quer que a pessoa fique contando história, você quer que ela responda. É sim ou não? Isso é assim ou não? Quando aconteceu isso? Faz quanto tempo que isso vem acontecendo? Então as perguntas lineares, elas têm um caráter investigativo. Você entendeu isso? As perguntas lineares têm um caráter investigativo. São perguntas mais objetivas. Você vai usar esse tipo de perguntas, ok? Com essa proposta. São mais diretas, mais objetivas, vai direto ao assunto, não fica rodeando. Essas são as perguntas lineares. Segundo tipo de pergunta, vamos colocar aqui, são as perguntas circulares. Circulares. Lineares e circulares. As perguntas circulares, né, elas trazem para nós uma visão um pouco diferente, porque ela tem um caráter exploratório. Deu para entender isso? Ela tem um caráter de querer saber, querer saber mais detalhes, né? Aumentar isso, ser mais curiosa, a pergunta curiosa, não é? Como vocês decidiram me procurar? Olha a pergunta circular aí. Às vezes você pergunta, e você? E você? Vem comigo aqui, ó. Às vezes eu faço isso com toda a família, se estou atendendo a toda a família. Então eu começo a perguntar para vários o que eles pensam, qual é a realidade deles. Às vezes se confundem, se contradizem através dessas perguntas circulares, ok? Então é importante que você use essa pergunta circular com o intuito de aprofundar a coisa, querer entender, aumentar essa proposta de visão, tá bom? Então, vamos lá. Quem mais na família tem essa característica? Me conte mais sobre esse assunto. Desde quando isso está acontecendo? São perguntas mais abertas, vai fazer as pessoas falarem mais. Se as perguntas fechadas, lineares, vão ser perguntas mais diretas e as respostas vão ser mais objetivas, as perguntas circulares, elas vão ser mais abertas e a pessoa vai falar um pouco mais. Então é importante que você faça, sabe? Me conte um pouco da sua história, me conte um pouco do que aconteceu, me fala um pouco da história dos seus pais. São perguntas que vão trazer para nós uma amplitude de resposta, uma possibilidade da pessoa falar. Agora cuidado, porque às vezes tem gente que fica contando história e nunca chega a lugar algum. Vamos lá. Terceiro, perguntas estratégicas. Perguntas estratégicas. Olha só, as perguntas estratégicas, ela tem um efeito mais corretivo. Ela tem um propósito de trazer ali a correção diante daquilo que eles estão pensando. E o conselheiro ele precisa ir construindo essas perguntas. Olha só, por que você não fala ao invés de ficar reclamando? Por que você continua bebendo se isso destrói a sua família? Tá vendo as perguntas como é que funciona? Por que você age assim se isso tem prejudicado a todos dentro da sua casa? Por que você está agindo assim se você já perdeu o trabalho uma vez e vai acabar perdendo de novo? Então é porque a pessoa vai gerar um pouco de pensamento e a pessoa vai pensar realmente por que aquilo está acontecendo, por que ela está agindo dessa maneira,
não é? Então tem esse efeito mais corretivo. Olha só, pare de agredir, você pode conversar, não é? Olha, provocam confronto, lembra disso? Perguntas e estratégias, você sempre quer trazer confronto. Então, estamos aí. Vem comigo, lineares, circulares e agora perguntas estratégicas. Deu para você entender? Eu quero dizer que se você tem perguntas, você pode deixar no chat aqui e nós vamos responder para você com grande carinho. Então, se não ficou muito claro algum ponto, alguma coisa que você gostaria que a gente pudesse desenvolver um pouco mais, então escreva aqui, faça a sua pergunta e nós vamos responder com certeza. E vamos para a quarta agora, quarta e última, vamos lá? Olha só, as perguntas reflexivas. Reflexivas. Epa, quase que não sai aqui, né? Ó, reflexivas, tá bom? Quais são as perguntas reflexivas? Aquelas que provocam atitude, aquelas que querem trazer essa proposta de futuro, elas são orientadas para o futuro. Ela tem o objetivo de provocar a autocura. A pessoa fica, puxa, se eu fizer assim, isso vai melhorar. Se eu pensar assim, as coisas vão ser diferentes. Se você fizesse isso, o que seria diferente? O que mudaria na sua vida? Essa é a pergunta reflexiva. Olha só, já pensou que o seu futuro poderia ser diferente se você parasse de agredir? Já pensou que sua família poderia ser melhor se você trabalhasse um pouco mais, se você acordasse um pouco mais cedo? Já pensou que você poderia ser um pai melhor se no futuro você pudesse demonstrar um pouco mais de amor, de carinho, de afeto? Entendeu? Essas são perguntas que vão provocar essa ideia reflexiva. Isso aí é muito importante, tá bom? Pega aí. Essa parte ela é importante. Então, olha só. Vamos lá. Vamos para frente. O próximo slide vai trazer para nós essa visão. Essa visão que te ajuda a entender essas perguntas, né? Então, exemplo. Olha só, vem comigo. O que trouxe você até aqui? O que trouxe você até aqui? De que nível faz parte esse problema? O que você acha que está acontecendo? Toda pergunta possui alguma intenção, alguma hipótese a ser testada. Agora, deixa eu falar, vem comigo aqui, ó. Eu quero que você esteja atento a uma coisa. Cuidado com as interpretações. Você só pode interpretar quando você tem uma ideia global da situação da pessoa, dos valores dela, de tudo isso que a gente colocou. Por isso essas perguntas vão fazendo você construir uma visão sobre a pessoa. E quando você faz uma interpretação, tome cuidado para não fazer uma interpretação que é sua e não da pessoa, mas compartilhe com a pessoa. Às vezes você pode até perguntar, o que você acha disso aqui que eu estou pensando? O que você acha disso aqui? Parece que há uma contradição. Então você vai trazendo essa interpretação no decorrer do processo de aconselhamento. Ok? Vamos em frente? Mais uma. Não permita que depois das perguntas, o aconselhado, ele venha fazer alguns pontos aí negativos. Primeiro deles, essa pessoa comece a contar história e mude de assunto. Você fez aquela pergunta e a pessoa mudou totalmente de história, ela contou outra história, nem você, como conselheiro, lembra da pergunta. Cuidado, ele está querendo te manipular. Cuidado com isso. E às vezes é tão duro da pessoa falar aquilo, então ela vai começar a contar uma história. Segundo, não permita que ela esqueça o que você perguntou. Então, guarde a pergunta e pergunte de novo, ok? Também não permita que a pessoa não responda a pergunta. Ela gira e não responde. Gira e não responde. Não permita que isso aconteça. Outra coisa, que ela manipule colocando a culpa em outra pessoa. Ela não assume a responsabilidade, ela coloca a culpa em outra pessoa. Olha outra coisa que eu quero falar para você. Vem comigo aqui, ó. Tem gente que chora. E choro dentro do aconselhamento é o quê? Pode ser muita coisa, mas pode ser nada. Pode ser uma manipulação. Espere a pessoa chorar e depois volte com a pergunta. Espere a pessoa chorar e volte com a pergunta. Tá entendendo? Porque isso vai fazer com que ela se posicione e realmente responda, porque ela precisa pensar. Que as suas perguntas não são simplesmente perguntas, elas são sempre perguntas com um propósito. Você quer chegar em algum lugar, você tem uma direção diante daquilo que você está vendo e ouvindo. Tá legal? Muito bem. Não permita que o aconselhado também manipule com doença, use mentira ou engano, fuja respondendo aquilo que eu já falei para você. Eu não sei. Na verdade, ela não quer pensar. Na verdade, ela não quer ir mais a fundo naquele ponto. Ela está fugindo muitas vezes. Lembra que isso aqui não é matemática. É importante que você entenda. Quando a pessoa diz não sei, você combina com ela. Não sei não vale.
O que você acha? O que poderia ser? Não é? O que você acredita que seria possível? Então você vai fazer isso, isso vai te ajudar de uma maneira especial. Tá dando para entender bem? Você está conseguindo trazer aí uma visão positiva da questão das perguntas? As perguntas fazem muita diferença. Ó, são essenciais dentro do aconselhamento. Então você olha para as pessoas e quando você olha para as pessoas, você vai ter uma visão. Lembra que o corpo fala. Às vezes ela está respondendo uma coisa e o corpo está falando outra coisa. Às vezes ela quer te manipular ou ela quer usar de alguma maneira aquela situação para sair, para fugir. Eu me lembro de uma moça que eu estava ali, eu fazia pergunta e ela levantava, andava, colocava a culpa em um, em outro, em outro, em outro. E uma hora eu parei e falei, para um pouquinho, senta aqui. E ela sentou e eu perguntei assim, por que você coloca a culpa em todo mundo e não assume a responsabilidade? E ela me disse assim, chorando, ela me disse assim, é porque eu engano todas as pessoas assim. Então, muitas pessoas, às vezes, elas vão usar uma manipulação, porque não sabe trabalhar bem com aquilo, ou dói demais falar daquilo. E, às vezes, tem muita gente aí que não sabe o que fazer e quer puxar da pessoa e a pessoa começa a falar e depois não sabe tratar. Gente, nada acontece da noite para o dia, não funciona assim, precisa de um processo. Respeite as pessoas, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. O mais importante é que as suas perguntas sejam perguntas assertivas, cirúrgicas, como diz o outro, porque isso vai ajudar demais você. Muito bem, só recapitulando aqui, lembre das perguntas lineares, circulares, estratégicas e reflexivas. Essas perguntas vão te ajudar. Faça a pergunta com muita clareza, não é? Tanto para você como conselheiro, como para o aconselhado, que ele entenda as perguntas. Se ele não entendeu, pergunte de novo. A clareza nas perguntas é muito importante. Perceba se ele entendeu ou se ele não entendeu ou se ele está fugindo diante dessa pergunta, ok? Isso vai trazer algumas revelações aí, você vai perceber às vezes até um problema de caráter a partir das perguntas que você vai fazer. Tá legal? Vem comigo. Olha só, gente, estamos chegando ao final da nossa aula, mas eu quero lembrar você que todas as quintas-feiras nós estamos aqui, ok? Você não pode perder, eu queria que você divulgasse isso, você pudesse levar aí muitas pessoas chegarem aqui. Quero dizer que as gravações estão ficando aí para o pessoal poder assistir. Então, olha, compartilha isso, leva para pessoas, vocês que são líderes aí, que podem se beneficiar desse material. Por favor, esteja com a gente, não é? E se você tem pergunta, mais uma vez, está o chat aí, faça as perguntas. Semana que vem, quinta-feira, a partir das 21 horas, a gente continua esse processo de vencedores. Legal? Até lá, pessoal!